batizada e em Cristo Jesus já sou mais do que batizada. Ainda que eu não passar na água, já fui batizada onde? Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, se fomos plantados, se fomos na semelhança da sua morte, na sua ressurreição, também seremos na sua ressurreição. Qual é a ressurreição? Do corpo glorioso, ok? Isso aqui é o contexto do corpo glorioso. Por isso é que João 4:17, que assim como Ele nós somos. Só que agora, Paulo disse em Filipenses que assim como Ele nós seremos onde? No corpo glorioso. Essa semelhança. Vamos lá, filho. Sabendo isso, que o nosso velho foi com Ele crucificado. Sabendo isso, o nosso velho homem foi com Ele crucificado. Que é o corpo de quê? Que é o corpo de quê? Do pecado, ok? Aquilo que eu vou dizer, este é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Ele teve que morrer na nossa velha natureza, que é o corpo do pecado. Morreu lá onde? Na cruz, cravado onde? Na cruz. Por isso é que 1 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus lhe tornou pecado para que nele fôssemos a justiça de Deus. Hoje nós somos tão justificados diante de Deus, sem nenhuma culpa, estamos na presença do Pai, sem nenhuma acusação. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso advogado, se Ele que nos defende não diante dos homens, mas que nos defende diante de quem? Diante do Pai. E sendo Pai, quando Ele veio descobrir, Pai, eu paguei o erro. Por quê? Porque tu me tornaste pecado no lugar deles. Por isso que João diz a presença de Jesus, não como homem, a presença como animal. Porque este é o Cordeiro de Deus que tem o pecado. Agora eu pergunto, se as pessoas iam para a água, para o fundo de quem? De arrependimento e de Deus quem? Agora, quem foi perdoado em João Batista? Quem foi perdoado em João Batista? Quem recebeu o Espírito Santo em João Batista? João Batista era uma sombra para apresentar Cristo. Por isso que perguntaram no texto, és tu um profeta? Ele diz, não sou. És tu um levita? Não sou. És tu um sacerdote? Não sou. Então quem tu és? Eu sou a voz que clamo no deserto. Aquilo que está escrito no livro do profeta Isaías. Eu vim abrir o caminho para o Senhor. Ele veio abrir o caminho para apresentar alguém. O Senhor que nos batizaria com fogo e o Espírito. Amém. Cada vai entender. Vamos lá, pastor. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Para que o corpo do pecado fosse desfeito. A fim de que não sirvamos mais ao pecado. A fim de que não recebamos o propósito aqui, Jesus foi apresentado como Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A fim de que o corpo do pecado fosse desfeito no corpo de Cristo, para que nós não servíssemos mais ao quê? Ao pecado. O quê? Hoje nós já não somos escravos do pecado. Hoje o pecado já não nos domina. Hoje nós é que dominamos o pecado. Em livro de Gênesis 4, versículo 6 e 7, quando Caim deseja matar o seu irmão, antes de matar, ele diz assim: se você puder observar, não acha que eu vou aceitar a tua oferta? Mas se tu não mudares o teu semblante, o pecado já está porta para te dominar. E quem o pecado fez? Dominou Abel. Caim. E Caim teve que perder o quê? Porque o pecado passou a fazer o quê? Passou a dominar. Hoje nós já negamos o pecado. Hoje nós já fingimos o pecado. Hoje já entendemos a consciência de que não vamos fazer por isso. Esse é o motivo pelo qual Jesus também veio. Não só para nos perdoar, mas também o nome do pecado, mas também veio para nos dar a vida. E também veio para ter o Espírito dele. E veio para nos dar o fogo que ele carrega. Por isso que Apocalipse, João diz que ele tem os olhos como chama de quê? Tem os olhos como chama de quê? De fogo. Ok? E Hebreus 1, versículo 7, ele diz assim, no capítulo 6, aos anjos diz o quê? O sopro. Ei, o capítulo 6, jamais meterão o anjo na igreja. Versículo 7, aos anjos diz sopro, mas você diz que labaredas, corpo, foi usado. Você está aqui, manda fogo, quebra, você chega depois, não mais acender.
gasolina, estava a dar mais gasolina. Esse fogo de Deus agora está onde? Moisés, quando ele saiu da casa de Jethro para ir apacentar as ovelhas, no monte Sinai ele estava. Deus apareceu com o quê? Atraiu Moisés com o quê? Não atraiu Moisés com fogo. Agora não aquele fogo que estava pegando aqui. Esse fogo que está longe. Esse fogo que os inimigos incomodam. Esse fogo que as pessoas querem apagar. Entende bem? Esse fogo que as pessoas querem apagar. Enquanto o governo está apagando o fogo em Portugal, ele está em Síria, o mundo está querendo apagar aquilo que não pode se apagar. Eles não carregam fogo, porque o nosso fogo se queima. Eles carregam escuridão para nos dar conhecimento. Por isso é que 1 Coríntios 4, versículo 4, ele diz: os deuses desse século cegaram o entendimento de muito, para que Cristo não esclareça a luz da verdade. Porque cada os deuses desse século, não é Satanás, os deuses. Quem são os deuses? São os filhos da terra. E quem são os filhos da terra? Filho da luz e filho da luz. Esses filhos da terra querem cegar o entendimento do mundo para que a luz de Cristo não seja esclarecida. Ou seja, a verdade de Cristo não chega no teu conhecimento. Amém. Aleluia. Senhor, me deixa cair no Espírito Santo. Senhor, me deixa cair com fogo. Você já é sabe algo que Deus nunca vai dar, sabe por quê? Já te deu há muito tempo atrás. Só o teu conhecimento é que não sabe de que você já tem o Espírito Santo e já carrega o fogo dele. É por isso que no meu chega de novo, ele diz: o meu Deus, o fogo consumidor, que consome todas as coisas por meio do seu fogo. O mesmo fogo que Deus consome todas as coisas é o mesmo fogo que te deu. Porque ele deu o seu poder e autoridade para desfazer toda a obra do inimigo feito com o poder do fogo. Por isso que Deus é consumidor. E como ele é consumidor, então o mesmo consome. Por quê? Porque ele consome todas as coisas que ele do fogo. Nós não somos daquele, manda fogo, queima, tua casa vai incendiar, filho. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Terminando aí, fica. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Também, aquele que está morto está justificado de quê? Do pecado. Nós somos mortos aonde? Fomos mortos aonde? E nós estamos mortos. Ao ressuscitar, já fomos justificados aonde? Já te justificaram do pecado, justificação do pecado. É você estar diante de Deus sem nenhuma culpa, porque Jesus pagou a tua culpa. Jesus assumiu os nossos pecados aonde? Na cruz. Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Quando ele disse: Pai, que entrega o meu Espírito nas tuas mãos, disse que está consumado, está justificado. Quem vai te justificar? O meu pastor diz: você é pecadora. Irmão, vai naquele canto e pede o Espírito Santo para te lembrar todos os. Mas João 16, versículo 8 a 13. Diz assim: o Espírito Santo, quando verá sobre vós, ele vos convencerá do mundo do quê? Do pecado e da sua quê? Justiça e do seu quê? Juiz. Oh, como é que você está pedindo o Espírito Santo para dizer: irmão, vai no canto, pede o Espírito Santo para te lembrar os teus? Quando Jesus está dizendo: o Espírito Santo, quando verá sobre vós, ele vos convencerá do pecado. Convencer o que não? Vos dizer que vocês são o quê? São santos. Eu paguei o quê? Jesus morou por vocês. Vos perdoa o vosso quê? Quem está nos revelando? Não é o Espírito Santo. Agora, como é que você, líder, pastor, profeta, apóstolo, está aí, olha, vai naquele canto confessando os teus e pede o Espírito Santo para quê? Hebreus 10, versículo 10, vai só rápido. Hebreus 10, não, Hebreus 10, versículo 17. Ou Hebreus 8, versículo 12. Vai rápido, vamos lá, pastor. Ora, se já morremos com Cristo, que também com Ele viveremos. Morremos com Cristo, é claro que é?
Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. com Ele viveremos na terra, com Ele viveremos aonde? Porque com Ele já vive, ok? Conosco Ele já vive. Cristo está dentro. Ok, esse viver aqui é o que eu fiz. Não é físico, do corpo glorioso, com Ele viveremos aonde? Nos céus. Aonde diz Apocalipse, estaremos vivendo durante 1000 anos nos céus. Ele não viverá, ele está dizendo, está a viver no verbo presente de agora, não, porque Cristo agora está em mim. Por quê? Gálatas 2, versículo 20, Paulo diz, não mais eu, mas Cristo mora, porque a vida que eu tenho é do Filho de Deus para quê? Pela fé. Porque Ele morreu em meu quê? Em meu lugar. E nós agora vivemos onde? Em nosso lugar. E já vivemos, Cristo já mora em mim. Agora, Ele está morando hoje em nós, ok? Até depois da vida dele, nós vamos morar onde Ele mora. Vocês entenderam? Hoje Ele ocupou a nossa morada. Hoje Ele vem buscar a igreja, nós vamos ocupar a morada dele. Por isso que Ele disse, eu vou, Pai, preparar lugar para vós. Porque se não tivermos feito isso, não temos que ir por Ele. Porque na casa do meu Pai há muita morada. Ele não viu que nós verdadeira, ele viu viver em nós. E quando ele vem buscar a igreja, nós vamos viver nele, na casa dele, onde ele preparou a morada para nós viver. Essa semelhança que nós vamos fazer o quê? Vamos viver. Então, entende, temos tempo para Cristo viver em nós. Só que quando parar, ele não vai viver onde? Ele não vai viver onde? Agora nós passaremos a viver nele. E o cristão está perdido. Já mudaste de casa em casa. Hoje, e perdeste a palavra de contar o verbo. Está vendo que o domingo é importante para a tua vida? Você não sabe que perde quando você fica nas nossas casas. Vamos lá. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, Sabendo que Cristo havia ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. sabe por quê? Porque ele já morreu uma vez. E nós vamos morrer uma vez. E terminou até ele vir. Mas os que não morreram na vida deles já não conhecerão morte. Ok? Então morrer hoje não é problema para nós. Morrer hoje é a carne. Mas é um ganho para nós, porque o Espírito de alma vai para. Aleluia. Aleluia. Então não se preocupa. Nós estamos tão escandalosos. Existem pessoas que não têm conhecimento acerca do batismo. Atos 19, versículo 4. 3, 4. Fecha, vou pegar aí rápido. Pastor, Colossenses 1, 2, versículo 12. Vai rápido. Alguém prega 1 Coríntios 5, versículo 7. Vai rápido. Olha, vai rápido. 1, 2, 3. Paulo saiu para uma viagem e decidiu passar em Éfeso, aonde encontrou aí uns jovens que o número era por aí 12. Paulo disse, já foram batizados quando crescem? Eles fizeram uma pergunta a Paulo. Não, e nunca. Já receberam o Espírito Santo quando crescem? Eles disseram, nem sequer ouvimos falar do Espírito. Permita, fica aí para ler. Eles pensam que eu tenho instrumento. Eles pensam que eu tenho instrumento. Versículo 3. E ele diz assim, com que batismo foram batizados? E ele vai dizer assim, o batismo de João. E vamos ver que Paulo, falando acerca de Jesus, e pondo as mãos dele, veio sobre eles o Espírito Santo. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento. Eles pensam que eu não tenho isso, não. Tudo que ele só que vocês entendem. Vamos lá fazer a leitura do texto. Versículo 3. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João? Responderam eles. Começa no princípio para você saber que eu tenho que Receberam. Você quer? Receberam o Espírito Santo quando creram? Quando foram as águas? Não perguntar. Amém. Quando foram as águas? Quando o profeta ou o pastor ou o povo que jogou na água? Entende a palavra, filhos? A
Às vezes dois você pregar, quero falar, mas estavam a te pedir para você. Olha, eu estou